Olá, pessoal! E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito falado, que é a hiperatividade. Gente, qual é o estresse? Por que uma pessoa desencadeia isso, né, de hiperatividade? A hiperatividade é o resultado de conflitos biológicos e não psicológicos ligados ao córtex motor. O que significa biológicos e não psicológicos? Significa que a biologia responde porque o psicológico não deu conta. A pessoa não conseguiu processar mentalmente essa carga perceptiva da situação. Ela não pode racionalmente se haver com aquilo que aconteceu. E por isso é acessado um modo de sobrevivência que ela não controla. Os fatores psicológicos, ambientais, culturais e sociais, eles contam sim, é claro, para que uma pessoa adoeça e a outra não. Mas o fator psicológico por si só não pode desencadear uma doença. É necessário um conflito biológico para desencadear uma doença. E se for biológico, a gente pode ver numa tomografia computadorizada do crânio, como eu falo por aí nos meus vídeos. Gente, na hiperatividade, nós veremos focos na área do córtex motor. E por quê? Bom, porque esses conflitos motores correspondem aos músculos estriados da musculatura esquelética e à capacidade de se movimentar. E por que esses registros se dão nessa região? Gente, acontece nessa área, nessa região do córtex motor, porque a percepção conflitiva ou traumática que a pessoa passa, né, o conflito que ela tem, é uma sensação de aprisionamento, de enclausuramento, de se sentir sem saída daquela situação. O conflito ele pode estar associado ao corpo inteiro, ou a um único músculo, ou a um grupo muscular. Gente, uma pessoa pode se sentir aprisionada, por exemplo, numa situação onde ela está sendo violentada fisicamente, né, onde ela está apanhando, por exemplo. Porque ela não tem saída, ela não tem escapatória. Imagina uma criança apanhando de um adulto. O que ela vai fazer, né? Ela se sente presa, enclausurada, encurralada. Então isso é uma situação, tá? Mas existem N situações. Os conflitos também podem ocorrer simultaneamente com outros conflitos. Por exemplo, o déficit de atenção. Cada conflito ou trauma resulta de sintomas específicos. E a pessoa, ela pode ter um transtorno de déficit de atenção e mais a hiperatividade. Mas isso não está junto como se fosse uma regra. O déficit de atenção é uma coisa e a hiperatividade é outra coisa. O que pode acontecer é que a pessoa tenha os dois, porque ela sofreu conflitos que desencadearam o déficit de atenção e também sofreu conflitos que desencadearam a hiperatividade. Então, para que uma pessoa entre num estado de sobrevivência que resulta em hiperatividade, é necessário que os conflitos motores afetem ambos os hemisférios cerebrais. Nesse momento, a pessoa pode ficar permanentemente neste estado, ou apenas acessar em determinados momentos, ou seja, se torna recorrente devido a gatilhos ou recaídas do conflito. Esse agrupamento de traumas no córtex motor causa hiperatividade motora e uma compulsão para se movimentar. A compulsão de se mover, ela vai se apresentar como não conseguir ficar parado, ficar se contorcendo na cadeira, se remexer excessivamente, bater as mãos ou os pés, tamborilar os dedos, balançar as pernas, andar de um lado para o outro, ficar se balançando. O grau de hiperatividade ele é proporcional à intensidade dos conflitos. Então, qual é o propósito biológico desses sintomas? O propósito biológico desses sintomas, que eu sempre trago aqui o propósito biológico, e por isso que é um conflito biológico e não psicológico, é neutralizar a angústia de se sentir preso com o máximo de movimento necessário para a pessoa. Então, isso é uma inteligência do corpo, né? É uma inteligência biológica e primitiva. O movimento acalma a pessoa e reduz a ansiedade. Gente, na psiquiatria, no DSM-5, uma vontade persistente de se mover é classificada como um transtorno de hiperatividade. Na medicina germânica, a gente aprende por que na sociedade de hoje cada vez mais crianças apresentam esse comportamento de hiperatividade.
Gente, não tem nada a ver com, comeu muito açúcar ou isso ou aquilo. Até porque se a criança come muito açúcar, ela com certeza está conflituada no nível ali do pâncreas, com conflitos de repulsa, de desgosto, de resistência. Esse comportamento, em verdade, tem a ver com o quanto ela se sentiu presa em alguma situação ou em várias situações, seja na escola, na creche, no jardim de infância, ou numa situação familiar difícil, ou brigas em casa, ou na casa de algum parente que ela fica. Aí é para se analisar, né? Também ficar preso em casa a maior parte do dia, assistindo TV, jogando o jogo no computador, usando excessivamente o celular, isso tudo pode causar conflitos motores em uma base estritamente biológica, porque os humanos, principalmente as crianças, são feitos para se movimentar. Gente, na medicina convencional, um diagnóstico de transtorno de hiperatividade também pode ser feito quando uma criança é maníaca ou maníaco-depressiva, com uma predominância do humor maníaco. Assim como existem erros diagnósticos de transtornos de déficit de atenção quando a criança está deprimida. Por isso que eu gosto de divulgar esse conhecimento, porque podemos acertar os diagnósticos e olhar para o real problema ou causa. Se nós olharmos uma tomografia computadorizada, nós vamos saber se estamos falando de um problema de hiperatividade ou se estamos falando de uma mania, se estamos falando de uma depressão ou de um déficit de atenção. Gente, o bebê já no útero pode passar por uma experiência de estresse, onde ele se sente preso e ele já nasce hiperativo. Quando, por exemplo, ele passa por um estresse de muito barulho, grito, ou quando a própria mãe passa por muito estresse. A gente sabe que muitas mães passam por estresses durante a gravidez e esses bebês ficam ansiosos, hiperativos. Já nascem assim. Outra coisa que pode causar isso são experiências traumatizantes, como vacinação, ou experiências hospitalares, né, que a criança tem que ficar, fazer cirurgia, né? Imagina isso para uma criança. A gente pode dar aqui inúmeros exemplos. Tem a chamada síndrome das pernas inquietas, vocês já viram isso? Uma vontade irresistível de mover, eu conheço gente assim, de mover as pernas. Isso se origina de conflitos motores relacionados às pernas, assim, são conflitos localizados, de se sentir preso, não ser capaz de escapar, né, de sair correndo de um lugar ou de uma situação desconfortável. Eu conheço uma pessoa que apanhava, né, do padrasto quando era criança e essa pessoa desencadeou. Assim, não é muito forte, pelo menos não por enquanto, mas ela tem a síndrome das pernas inquietas, não para quieta à noite quando vai dormir. Inclusive, a pessoa pode ter dificuldades para dormir por causa de uma inquietação mental e física causada pelo estado ativo de conflito. Também pode acontecer fraqueza dos músculos das pernas, que ocorre com um conflito ativo prolongado, né, de muito tempo. E pode se manifestar também como uma fadiga muito rápida das pernas ou uma marcha, né, um andar anormal. Gente, outra coisa que pode aparecer aqui com conflitos no córtex motor é a claustrofobia, tiques motores, síndrome de Tourette. E outros também estão aqui inclusos. Situações de abuso, violência doméstica, assédio, que a pessoa sente que não pode se livrar, que gostaria de empurrar para longe, tirar de perto. Qualquer situação que ela se sinta aprisionada, enclausurada, pode gerar problemas motores. Esses aqui são só alguns. E se você quiser saber mais, continua acompanhando aí o canal. Também, se você tiver perguntas ou quiser contar a sua história, fique super à vontade. Gente, se precisar de ajuda, chama aqui no Pronto Atendimento Psicológico e até o próximo vídeo. Tchau!